Hora da live. Vamos começar a nossa live. Vamos, pessoal, começar a nossa live. Vamos orar, pedir ao Senhor que tome a direção da nossa palavra hoje, que vamos aprender. Vamos ministrar a palavra hoje sobre a figueira. Amém? Graça e paz, queridos internautas, irmãos em Cristo, né? Estamos aqui novamente começando mais uma live falando sobre a palavra de Deus que transforma vidas. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque não tem algo melhor neste mundo, mais prazeroso de que a gente está falando da palavra de Deus, falando do amor de Cristo. E isso é maravilhoso, né? Porque a palavra, ela tem resposta para todas as coisas. A palavra consola, a palavra confronta, a palavra renova, a palavra cura, a palavra nos alerta, né? Então, nós estamos aqui nesse momento para partilhar da palavra de Deus. E nós hoje, antes de começar, eu quero me apresentar. Aqui a missionária Eli Maria, da cidade do Recife, hoje fazendo esta live para falar sobre a figueira. De manhã cedo eu falei que nós íamos fazer uma live para falar sobre a figueira. Nós estamos vivendo os últimos momentos na Terra, momentos cruciais, momentos que são decisivos para que a gente nos organize nossa família. Jesus está voltando, nós não temos muito tempo, né? E nós precisamos estar alerta. Graça e paz, Francisco Evangelista, né? Deve ser Francisco Evangelista. Então, o tempo que nos resta é para nós estarmos nos organizando. Por que, missionária? Porque a última trombeta, ela vai soar. Eita, vão chegando, glória a Deus, Sônia, Agnaldo, Rita. Então vamos falar hoje sobre a figueira. Osaneide, sejam bem-vindos, vamos estar orando. Logo cedo eu fiz uma live dizendo que nós íamos falar sobre esse assunto nos dois aspectos, né? A Laide, então a figueira de Abacuque e a figueira lá de 24 de Mateus. Mas antes, vamos estar orando para que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê uma palavra revelada e a gente fique atento e atenta aos sinais que estão por vir. Seja bem-vinda, Francisca, Joyce, Lé, Ciene, Deus abençoe. Vamos orar. Pai Santo,
Pai de todo amor, de toda soberania, tributamos a Ti a honra, o louvor e a adoração. Colocamos essa live diante de Ti, para que o Senhor venha conduzi-la, Senhor, e nos dá sabedoria para a gente ver o que está por trás das letras reveladas. Em nome de Jesus, nos ajuda todos os internautas que já entraram, os que vão entrar, vai dando vitória, vai, meu Pai, envolvendo cada um deles com o plano salvífico, porque a Tua volta já está em eminência. Assim, nós te pedimos, conduz essa live, em nome de Jesus, amém. Zélia, Fátima, Deus abençoe vocês. Então, nós vamos começar com a figueira florescer, né? Em um tempo de crise. Onde é que está esta palavra? Vamos abrir em Abacuque. Muitos hoje, infelizmente, desprezam as Escrituras, mas vai chegar um dia que vão ter sede e fome da palavra de Deus. E provavelmente muitos não vão mais achá-la, né? Então, se você tiver uma Bíblia, Abacuque 3, 17 e 18. O livro de Abacuque. Nós hoje vamos falar de figueira e vamos fazer as duas comparações. A figueira de Abacuque, certo? Que é um louvor em tempos de crise. E nós vamos ver a figueira que Jesus falou lá em 24 de Mateus. Então, em Abacuque 3, 17 e 18, o relato bíblico nos fala assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então aqui nós temos um louvor em tempo de crise. Quem escreveu esse louvor foi o profeta Abacuque. O contexto profético deste louvor que o profeta Abacuque dá neste relato, ele viveu um tempo de crise nacional. Damara, Deus te abençoe, filhinha. Então, ele estava num contexto de crise nacional, Judá estava corrompida. Então, Judá estava indo contra a mão de Deus, contra a mão de Deus. E Deus anunciou que levantaria os caldeus babilônicos para julgar Judá. Então, Judá estava debaixo de juízo de Deus. Eu estou aqui falando da figueira lá de Abacuque. Os caldeus babilônicos, Deus permitiu eles se levantarem contra Judá como juízo. O livro começa com questionamentos. Qual fores missionária, angústia, dúvidas, mas termina com fé, adoração, confiança absoluta. Isso nos ensina algo poderoso desse contexto
de Abacuque. Eu estou falando da primeira figueira que nós hoje, bem-vindo, Nicásio, Priscila Severino, Deus te abençoe, te guarde, e a todos, né? Então, nesse contexto de Abacuque, que Judá estava debaixo do juízo de Deus, Deus estava levantando os caldeus, o livro começa com questionamento, angústia, dúvida, mas o livro, ele termina com fé, adoração, confiança absoluta no Senhor. Isso nos ensina algo poderoso. A verdadeira maturidade espiritual transforma questionamentos em confiança. Vamos organizar essa frase de efeito. A verdadeira maturidade espiritual transforma questionamento em confiança. Tudo estava acontecendo. A prova estava grande, a batalha estava grande, mas a maturidade espiritual transforma tudo isso em confiança. Vamos andar mais um pouco. O significado da figueira. Aqui é a missionária Elimaria, da cidade do Recife, hoje aqui em Capuí, né? E dando minha paz para todos os internautas, dizendo que cada um de vocês são especiais. E também um detalhe, Jesus está voltando, devemos estar com a nossa casa, a nossa vida espiritual organizados, nossos olhos focados em Cristo, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar, né? O significado da figueira na Bíblia: a figueira simboliza prosperidade, paz, estabilidade espiritual, segurança nacional. Israel era conhecido por sua agricultura. Quando a figueira não florescia, significava crise econômica e escassez, né? Então, a figueira aqui simbolizando Israel, e eu quero também mostrar a figueira lá de 24 de Mateus, que eu quero fazer uma conexão da figueira de Abacuque e a figueira de 24 de Mateus, onde o Senhor Jesus, ele disse assim, que quando vedes a figueira florescer, então está próximo o fim. Então a gente vai fazer uma conexão, uma integração sobre essas duas figueiras. E Israel tem um símbolo da figueira, porque ele cultivava a figueira, então tinha um plantio de figueira, e quando a figueira não florescia, tinha escassez, é porque estava ali numa crise econômica. Abacuque descreve 6 áreas de colapso da figueira, né? O colapso da figueira. Figueira, vide, oliveira, campos, ovelhas e gado. Porque na leitura de Abacuque, eu nem deixei marcado, está aqui, é Abacuque 3. Se tiver uma Bíblia, abra sua Bíblia, porque é muito bom, viu? Abacuque 3. E aqui o profeta, ele fala figueira, vide, oliveira, campos, ovelha e gado. Abacuque 3. Aí ele diz, ainda que a figueira
não floresça, nem haja fruto na vide. Aí a gente leu. Figueira, agora vide, certo? O produto da oliveira minta, oliveira. E os campos não produzam mantimento, campos. As ovelhas sejam arrebatadas, ovelhas. E nos currais não haja gado. Então, gado. Aqui o profeta Abacuque descreve 6 áreas do colapso econômico naquela situação. Figueira, vide, oliveira, campo, ovelha e gado. Então, Judá, ela estava debaixo da prova de Deus, ou seja, colapso total da economia e da sobrevivência. Ainda que a fé que não depende das circunstâncias. E é isso que eu quero trazer agora para os meus queridos internautas. A nossa fé, ela não pode ser baseada ou embasada em coisas. A fé não depende das circunstâncias, queridos. Independente que estamos passando, independente do que vamos passar, a nossa fé tem que estar alicerçada em Jesus. Independente. Aqui é um exemplo que Abacuque mostra, ainda que a fé não depende das circunstâncias, ainda que o quê? A figueira não floresça, né? Ele mostra aqui. Essa expressão é o centro do texto, ainda que signifique mesmo, se mesmo quando, se mesmo sem, se mesmo no deserto, se mesmo tudo for de água abaixo, se mesmo tudo for pelo ralo, ainda que a figueira não floresça, a fé não depende das circunstâncias. A fé é o firme fundamento que Deus ele está no controle de todas as coisas. No controle de todas as coisas, a gente tem que botar isso na mente, queridos. Quando a gente se faz uma aliança com Cristo, recebe Ele como Senhor absoluto, a gente tem aquela convicção de fé, ainda que o mundo transpareçam de várias vozes, de várias notícias, de várias pessoas gritando, mas a nossa convicção é que Deus ele tem um controle e nós estamos guardados nele e ele vai fazer algo para nos proteger, a nós e a nossa família daquela situação. Aqui está a essência da fé bíblica. Não é fé baseada no que vamos ver. É fé baseada em que Deus é. Aqui a fé não está baseada naquilo que a gente vê. Não está assim, não está. A fé é baseada no que Deus é. O que Deus é mesmo, missionária, poderoso. Ele tem o controle de tudo e nada foge do controle da sua irmã. A virada espiritual. Então, quando ele diz todavia, ele diz aqui, todavia eu me alegrarei. Ele disse, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Aí tem a virada, que é no verso 18. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aí ele diz o que é dalva.
Ele diz o que esse Deus é. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como as da coça e me faz andar em al, al, altaneiramente. Altaneiramente em altura, aleluias, Dalva, aleluias. Então esse Deus é poderoso. Todavia eu me alegrarei no Senhor. A alegria do profeta não está na colheita, a alegria do profeta não está nos bens, a alegria do profeta não está na estabilidade, está no Senhor. Essa tem que ser a nossa alegria. No Senhor. Queridos, sabe por que o mundo está em desespero, porque está em bancarrota? Sabe por quê? Porque não tem esta alegria, não tem a fé bíblica, não tem fundamento firme, que é a fé. A salvação não é material, é espiritual. Porque as coisas materiais, elas vão passar, não é verdade? As coisas materiais passa tudo na nossa vida, passa a idade, passa pessoas, passa bens, passa amores, passa amizade, tudo passa. Então, a salvação não é material, é espiritual. A aplicação cristocêntrica desta palavra de Abacuque, né? Lembra que a missionária disse que a gente vai sempre estar falando sobre o plano da salvação, só que hoje, no sábado, o Shabat, eu separei a palavra da figueira, porque eu quero fazer as duas conexão, as duas junção da figueira de Abacuque e da figueira de Mateus 24, que o Senhor Jesus, ele falou, a salvação não é material, é espiritual. A aplicação cristocêntrica é quando Abacuque diz, exultarei no Deus da minha salvação, aleluia. Ele está apontando para a revelação completa que vemos em Evangelho de Jesus Cristo, onde a verdadeira salvação se manifesta em Cristo. Ele aponta para Cristo. Então, Abacuque, ele está ali apontando para o plano salvífico, o plano da salvação. Ali a mensagem toda cristocêntrica. O Evangelho de Jesus Cristo, onde a verdadeira salvação se manifesta em Cristo. A figueira não pode florescer, mas a cruz floresceu. A cruz de Cristo, né? Aí é que está o plano da salvação. Foi por causa dessa cruz, foi por causa desse ato de amor, é que nós estamos aqui. Na certeza, na convicção que se nós partirmos hoje, ou se Jesus vier hoje, não é religião, não é filosofias, não é sistema, mas é a cruz de Cristo que já nos salvou. Ele está apontando a figueira, pode não florescer, mas a cruz floresceu. A economia pode falhar, mas a redenção eterna jamais falhará. Né? Jamais. E eu quero dizer aqui aos meus internautas que vamos estar preparados. Estamos vivendo os tempos final da Terra. Graça Lira, Deus te abençoe. Estamos vivendo os tempos finais na Terra e devemos estar com os nossos olhos voltados para Cristo. A figueira na dimensão profética, o que é que Abacuque quer falar através da dimensão profética? Em outra passagem bíblica, a figueira também simboliza Israel, foi o que eu falei.
no início, que eu quero fazer a junção de Abacuque com 24 de Mateus, quando Jesus, ele fala, quando vede a figueira florescer, né? Então, representa esterilidade espiritual, falta de fruto, juízo, mas aqui Abacuque não está preocupado com a figueira. Ele está firmado na rocha. Ele disse que ainda que a figueira, ainda que nada dê certo, ainda que nada dê certo. É tremendo essa passagem. Aí ele disse, todavia eu me alegrarei. E eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Eu exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha rocha, Ele é o meu rochedo, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Vá dizendo isso, Ele é a minha força, Ele é o meu amigo fiel, Ele é o meu Salvador, Ele é a minha cura. Jesus, Ele é tudo. Aleluia! Por isso, queridos. Então, ele diz aqui, representa mais aqui Abacuque, não está preocupado com a figueira, ele está firmado na rocha. E qual é o ensinamento de Abacuque para nós hoje? Oi, Rosa, Deus te abençoe, querida. É muita gente linda nesse TikTok. O ensinamento de hoje é fé madura. Como é que está a tua fé? Queridos, a pergunta que não quer calar. Como é que está a sua fé? A fé é o firme fundamento de coisas que não se vê, mas que se espera. A fé vem também pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé, ela só é gerada através da palavra de Deus, né? Então, aqui, Abacuque não está preocupado, né? Mas o ensinamento, a fé madura não depende de resultados. Crise não cancela promessa, queridos. As crises que nós passamos, o que vai passar, não cancela a promessa. O que Deus falou está falado. O que foi que mesmo missionária que Deus falou, Ele falou, não temas que eu estou contigo, né? Então, essa palavra, não temas, ela tem mais de 365 dias, né? Para cada dia do ano. Terezinha Rosa, Deus te abençoe, filhinha. Fé madura não depende de resultado. Crise não cancela promessa. Louvor é decisão, não emoção. Então, devemos estar convictos em Deus, convictos em Cristo. Devemos estar convictos que somos residência de um Deus vivo. O Espírito Santo mora em nós. Depois que nós fizemos a nossa aliança, então louvor é decisão. Não é emoção, não, eu só vou louvar, eu só vou exaltar quando tiver tudo bem. Não, você vai louvar e vai exaltar quando tiver tudo bem, quando não tiver nada bem, quando tiver por luta. Missionário é difícil? É sim, é difícil. Mas isso se chama fé. Isso se chama fé, não é emoção. Deus continua sendo Deus mesmo no silêncio. E uma das formas que Deus mais trabalha na nossa vida é no silêncio. Quando eu e você pensa que Ele não está nos ouvindo, que Ele não está trabalhando ao nosso favor, aí Ele está agindo, aí Ele está trabalhando no silêncio. Então nós vamos
formar aqui uma frase de efeito para nós colocarmos nos nossos status. Se a figueira não florescer, que minha fé floresça. Vamos dizer comigo? Pode escrever aí no chat. Se a figueira não florescer, que minha fé floresça. Vamos? Se a figueira não florescer, que minha fé floresça, né? Para que o que mesmo, missionária, o mundo veja que nós não somos brincadeira, nós somos homens e mulheres de fé, homens e mulheres que têm um compromisso com Deus, independente do que nós estamos passando ou que vamos passar. Se a figueira não florescer, minha fé vai florescer. Ou quando tudo faltar na terra, o céu continua governando, hein? Que tal essa frase de efeito? Quando tudo faltar na terra, o céu continua governando. O que quer dizer isso, missionária? É que Deus tem o controle de todas as coisas. Ele jamais, em tempo algum, perdeu o seu controle. Aqui nós vemos essa palavra profética, né? Para a gente sempre estar com os nossos olhos fitos em Cristo, que foi ali quando o profeta Abacuque, ele retratou a visão para Cristo ali no seu livro, né? A gente viu a figueira de Abacuque, agora nós vamos ver a figueira de 24 de Mateus, que é hoje que nós estamos vendo os acontecimentos. Jesus está voltando. E se você ainda não se aliançou com Deus, procure se aliançar com Deus, porque Jesus, ele é o único caminho. Ele é a única verdade. E ninguém vai ao céu. Denilson, Deus te abençoe, meu querido, sem ser por ele. A figueira e os sinais do fim. Então vamos fazer uma conexão agora de Abacuque 3, 17, 18 para Mateus 24. A fé em meio do colapso foi Abacuque, né? Que nós vimos. Que eu estou querendo fazer a conexão. Sejam bem-vindos a todos os internautas que estão chegando aqui, a missionária Maria do Recife, hoje aqui na cidade do Icapuí. Fé em meio ao colapso. Abacuque descreve um cenário de crise econômica, escassez, como nós vimos, colapso social, juízo eminente, ainda que a figueira não floresça. Aqui nós temos uma fé permanente, quando tudo demorava e demonstrava que não ia dar certo, porque Judá estava no juízo, né, de Deus. Agora, em 24 de Mateus, Lúcia, Deus te abençoe, filhinha. Então, vamos ver aqui 24 de Mateus, o discurso profético. Em Mateus 24, Jesus fala sobre guerra e rumores de guerra, fomes, pestes, terremotos, perseguições, falsos profetas, esfriamento do amor. E então ele declara algo fundamental. E vamos ver qual foi esse algo fundamental. 24 de Mateus 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, Dalva querida. Perseverar o quê? Na fé em Jesus. Queridos. A gente tem que se aliançar com Jesus, viu? E já chegou, Dalva, esse tempo. Perseverar
a fé em Jesus. É por isso que eu estou aqui nessa plataforma, né, na minha grade, só fazendo estudos, live, com o plano da salvação, porque não temos muito tempo, está tudo se cumprindo. A figueira já floresceu e a figueira é Israel. Não temos tempo para longos anos, não temos. Então vamos continuar. A conexão espiritual de Abacuque diz: ainda que tudo falhe, eu me alegrarei. Jesus diz: quem perseverar até o fim será salvo. Abacuque, ele diz: ainda que tudo falhe, eu me alegrarei. Mas Jesus, ele diz: quem perseverar até o fim será salvo. Salvação em Cristo tem que ter perseverança. Não teve, morreu na praia. Entendeu? Agora vamos ver aqui. A parábola da figueira, em Mateus 24. Jesus também usava a figueira como sinal. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando seus ramos tornarem terros e brotam folhas, sabei que o verão está próximo. Aqui a figueira representa discernimento dos tempos. Discernimento dos tempos. Em Abacuque, a figueira não floresceu, porque era crise. Judá estava sob juízo de Deus. Em Mateus, a figueira floresce, sinal de que algo está às portas. Jesus está voltando, queridos. Jesus está voltando. Hoje tem muitas vozes no mundo. Hoje tem muitos caminhos. Hoje tem muitas coisas para deturpar, para tirar, para provocar a saída de muitos do caminho. Porque aqui, Abacuque, ele fala, Jesus também usa a figueira como sinal, né? Sabei que o verão está pronto. Aqui a figueira representa discernimento dos tempos. Quando o Senhor disse, quando vede a figueira, ele está dizendo, é um sinal. É isso mesmo, Dalva. É um sinal. Israel está todo pronto, gente. Procura aí nas redes, na internet. Já estão com tudo pronto para a construção do templo. Já está com tudo pronto o bezerro, os bezerros, criações de animais específicos, as estolas sacerdotais, os rituais, porque vai ser levantado o homem da iniquidade, o anticristo 666, gente. Nós vamos ver isso. Entendeu agora? Porque minha preocupação de estar fazendo essas lives, Israel está florescendo, o Senhor deu como sinal, como discernimento dos tempos. Abacuque, quando fala da figueira, ele fala de crise, porque Judá pecou. Em Mateus, a figueira floresce, sinal de que algo está às portas. Gente, o papel moeda já está saindo, gente, para ter uma moeda única.
A agenda global do anticristo, ela já está em movimento e vai vir com toda a força em 2030. Gente, em 2030 vai ser um governo único, vai ser uma religião única, vai ser um povo único. Gente, o que nos resta é a gente se preparar os nossos. A nossa tauba de salvação é Yeshua HaMashiach, é Jesus. É Jesus. Aí aqui ele disse, quando vede a figueira florescer, quando seus ramos se tornarem termos e brotos, folhas, sabeis que o verão está próximo. Aqui a figueira representa discernimento dos tempos. A figueira floresce, sinal de que algo está às portas. A conexão profética. Vamos ver. Abacuque fala do juízo histórico Babilônia. Abacuque fala do juízo histórico Babilônia. Mateus 24 fala do juízo escatológico, o fim dos tempos, como diz todos, o fim do mundo, o fim dos tempos. Ambos revelam estabilidade mundial, apelo das estruturas, provação da fé. Tem várias correntes aí, gente, que diz que nós não passaremos pelo início da grande tribulação. Aí eu pergunto aqui a vocês, somos melhores do que a igreja primitiva? A igreja do primeiro século? E nós não estamos vendo a figueira florescer? Nós estamos vendo tudo se preparando para as tempestades. Nós não estamos vendo agendas aí sendo criadas em todos os parâmetros mundial, na educação, na cultura, na política, contra o cristianismo, contra os princípios bíblicos. Para que mesmo missionária isso? Para perseguir a igreja. Porque ali em Isaías 53, que sempre eu estou fazendo live sobre Isaías 53, quem me acompanha sabe disso, né? O servo sofredor, que é o Senhor Jesus, que quando o profeta faz a sua narrativa e diz que ele foi desprezado, veio para os seus, e quem deu crédito foi Israel. Israel não quis Jesus. Deu as costas a Jesus. Então Israel agora está pronto para o seu Salvador. E qual é o Salvador de Israel que está vindo, missionária? O anticristo. Porque quando Jesus veio à terra, ele não tinha formosura nenhuma. Mas o anticristo, ele vai ser apresentado, não vai demorar muito. O homem da iniquidade, nós vamos ver. E nós precisamos estar com a fé firme como a de Abacuque. A de Abacuque. E fé firme como a de Abacuque, só mesmo em Cristo. Tem que ser uma fé cristocêntrica, porque não vai aguentar. Não vai aguentar. Mateus 24 de Mateus, ele fala essa figueira escatológica, fim dos tempos. Ambos revelam instabilidade mundial,
abalo das estruturas, provação da fé, muitos de nós seremos provados. Ou vocês não estão sabendo o que acontece no Oriente Médio, na China comunista com os cristãos? Pode escrever aí no chat. Cristão sendo perseguido, uma parte de África, uma parte de Índia, Coreia do Norte. Aquilo é o que mesmo, missionária? Um ensaio, queridos. Nós seremos odiados por todas as nações. Eu estou aproveitando esta plataforma aqui, porque chegará tempo de eu não poder mais usar esta plataforma para falar do amor de Deus, para falar da mensagem da cruz. Tempo de provação da fé, mas ambos apontam para a esperança. Abacuque termina adorando. Ele diz, ainda que não floresça. Mateus termina com a promessa da volta do Filho do Homem. Essa é a nossa única esperança, queridos. Não se apegue com nada deste mundo. Nada vai nos salvar. Aqui, só Jesus. Vamos continuar? Aplicação nos dias atuais. Vocês podem escrever aí no chat. Quando vermos conflitos globais, e o que é mesmo que estamos vendo já? Conflitos globais, instabilidade econômica, perseguição à fé, frieza espiritual, Mateus 24, se cumprindo na veia. E quando a figueira não floresce, crise, precisamos da fé em Abacuque. A grande lição de Abacuque ensina como viver durante o juízo. Mateus 24 ensina como permanecer até a volta de Jesus. Está vendo as duas conexões? As duas junções? Abacuque ensina a como manter a fé em tempo de crise. 24 de Mateus ensina como permanecer até a volta de Cristo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A figueira pode até não florescer, crise, ou florescer, sinal dos tempos. Abacuque não floresceu. No nossos tempos, Abacuque não floresceu, a figueira, a crise. No nosso tempo, ela floresceu, a volta de Jesus, o tempo final. Mas nossa posição deve ser a mesma. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. A nossa alegria, amados, tem que ser no Senhor. Oh, como eu queria que muitos entendessem essa mensagem. Oh, como eu queria, essa velha missionária, que vocês entendessem que não são coisas que nos traz alegria, que não é nada material, nem nada efêmero desse mundo, mas é o Senhor Jesus. Agora nós podemos fazer aqui uma frase de efeito. Quando a figueira anuncia o fim, que minha fé anuncia a perseverança. Vamos organizar essa frase de efeito. Quando a figueira anunciar o fim, que minha fé anuncie perseverança em Deus, em Cristo. Ou Mateus 24 mostra o sinal de Abacuque, mostra a postura de um verdadeiro cristão que confia no Senhor. Agora aqui eu quero só dar uns pequenos detalhes da figueira
como símbolo de Israel, a figueira e o renascimento de Israel, certo? Vamos ver aqui o texto básico, Evangelho de Mateus 24, 32 a 34. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam terros e brote folhas, sabei que está próximo o verão. A figueira como símbolo de Israel. No Antigo Testamento, Israel frequentemente era comparado à figueira, Oséias 9, 10, Jeremias 24. Quando Jesus amaldiçoa a figueira, em Mateus 21, muitos teólogos entendem como símbolo do juízo sobre Israel, pela rejeição do Messias, e faz até sentido. Poucos anos depois, nós vimos o preço que Israel pagou por rejeitar o Mestre. Nos anos 70 depois de Cristo, Jerusalém foi totalmente destruída. Totalmente destruída por Roma, sob o comando de general Tito, né? Israel deixou de existir como nação soberana. Viu? É por isso que eu digo, queridos, a gente tem que ter um cuidado nas nossas escolhas. Aquilo que a gente rejeita, aquilo que a gente faz, certamente teremos consequência. Israel deixa de existir como nação soberana, começa a diáspora, ou o povo espalhado pelo mundo. Foi quando os judeus foi espalhado pelo mundo para não serem totalmente destruídos, né? O longo inverno dos anos 70 depois de Cristo, que castigou Israel. Agora, em 1948, por quase 1900 anos, Israel não tinha território próprio. Por quê? Por causa da diáspora, eles foram espalhados. Não tinha governo nacional. O povo judeu estava disperso. Mesmo assim, manteve identidade cultural, língua, esperança messiânica. E isso é algo historicamente extraordinário, porque foi Deus que escolheu esse povo. Foi Deus que criou esse povo. O que acontece mesmo, acontece que quando há uma rejeição de Jesus, o preço não é pequeno, o preço é grande, porque ele veio para os seus, e os seus os rejeitaram, mas mesmo assim, mesmo com a diáspora, mas eles continuaram com sua identidade cultural, com sua língua, com a esperança messiânica. Isso é algo historicamente extraordinário, porque foi Deus que levantou esse povo. O começo do florescimento. No final do século XXI, surge o movimento sionista moderno, liderado por Theodor Reich. Ele defendia o retorno do povo judeu à sua terra ancestral. Depois da Segunda Grande Guerra Mundial e do Holocausto, o cenário internacional mudou. Vocês estão observando o que eu estou lendo aqui para vocês? Os judeus quase que eles eram exterminados por Adolf Hitler na Segunda Grande Guerra Mundial, porque quando Jesus estava na cruz morrendo, eles, antes de levarem Jesus ser morto, quando o Pilatos perguntou se eles poderiam soltar, não, queremos crucificar. Que recaia o sangue deles sobre nós. Foi isso que eles disseram. E ainda hoje os judeus sofrem porque deram as costas a Jesus. Mas a maior decepção dos judeus vai ser
quando o homem da iniquidade, o anticristo, tomar ali o governo em Israel, entrar ali como se fosse o Messias. E aí a ficha deles vão cair e eles vão chorar amargamente. Vou dizer aqui um negócio a vocês, queridos internautas, aqueles que dão as costas para Jesus. Vão chorar amargamente. Amargamente. Muitos já estão chorando no inferno. Missionária, não fale do inferno, não. Eu falo. Quem mais falou do inferno foi Jesus. Foi, né? Depois da Segunda Grande Guerra Mundial. A figueira brota em 1948, em 14 de maio, em 1948, foi proclamado oficialmente o Estado de Israel. O primeiro-ministro foi Davi Ben-Gurion. A declaração aconteceu em Tel Aviv. Israel volta a existir como nação após quase 2.000 anos. Muitos estudiosos escatológicos entendem isso como brotar da figueira. Olha os sinais que já vem dando aí. E o Senhor nos despertando para aqueles que ainda não tiveram uma experiência com Jesus terem. Para aqueles arrumar sua casa espiritual, sua família. Porque o Senhor está apontando para a vinda de Jesus. Israel volta a existir como nação após quase 2.000 anos. Né? O brotar da figueira. Agora vamos andar mais um pouco. Aqui em 1967, eu já era nascida, que eu nasci em 1961. O marco profético aconteceu. Né? Israel retorna a Jerusalém Oriental. A cidade de Jerusalém volta ao controle de Israel em 1967, quando eles não tinham nem mais o controle em Jerusalém, né? A cidade de Jerusalém volta ao controle israelense. Para muitos intérpretes proféticos, isso foi ainda mais significado em 1948. Interpretação teológica. Existem 3 principais linhas. Vamos ver qual foi as principais linhas teológicas sobre esse assunto. Deixa eu dizer aqui um negócio a vocês. Quando a gente dá as costas para Jesus, a gente está dando as costas para o autor da nossa fé, o autor da nossa vida. A única pessoa no mundo que realmente nos ama de uma tal maneira que morreu por nós. E tem preço, viu? Esses 3 principais linhas. Primeiro, dispensacionalismo, em 1948, como cumprimento direto da parábola da figueira. Segundo, historicista, veio florescer como um processo histórico progressivo e simbólica. Terceiro, entende que Jesus apenas ensinava discernimento dos tempos, não especificamente Israel moderno. Né? O que Jesus realmente disse? Vamos ver o que Jesus... Essas são as 3 linhas teológicas, mas nós vamos ver o que realmente Jesus disse. Jesus não disse explicitamente Israel voltará como nação em 1948, mas Israel, ele disse, quando vê de todas as coisas, ou seja, guerra, tribulação, sinais cósmicos, a figueira no contexto imediato pode significar simplesmente discernimento, que os sinais indicam proximidade. Cada dia, cada sinal desse, ele está indicando proximidade. Vamos adiantar aqui. A figueira no contexto imediato pode significar simplesmente discernir, que sinais indicam proximidade, mas é inadequado que
o renascimento de Israel é um evento histórico ou único. Não, porque tem vários eventos envolvidos com a volta de Jesus. A conclusão que vamos entrar no equilíbrio agora. O florescimento começou politicamente em 1948, geopoliticamente se formou em 1967, espiritualmente ainda é tema debatido, mas algo é certo: Israel voltou a existir, que ela não tinha mais autonomia, né? Israel voltou a existir, algo humanamente improvável, que humanamente falando, nunca mais era para existir. E nós poderíamos botar aqui uma frase: a figueira voltou a brotar depois de 2000 anos e o mundo nunca mais foi o mesmo. Ou Israel floresceu na terra, mas a igreja precisa florescer no espírito. E aqui eu quero deixar para os nossos queridos internautas que estejam ligados nos sinais. Jesus está voltando. Israel é um dos relógios que aponta a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, a figueira. Né? Se você ainda não teve uma experiência com Jesus, procure ter uma experiência com Jesus, porque Ele é o único caminho, Ele é o único a verdade e a vida. A linha do tempo profético, a figueira e o fim dos tempos está aí, tudo se cumprindo. Nada está, só detalhes. Só falta apresentar o homem da iniquidade, o anticristo. E você que não crê nas Sagradas Escrituras, eu lhe respeito, mas quando vê que já está tudo se cumprindo e quando você vê realmente isso acontecendo. Quando você vê a trombeta tocar, ou quando você partir e chegar do outro lado, porque a Bíblia diz, depois da morte segue-se ao juízo. A salvação é real, queridos. Aqui eu não falo de religião, é Bíblia, só palavra. E eu estou trazendo um alerta. Aí na próxima vez que eu falar sobre a figueira, nós vamos falar da linha do tempo profética, a figueira e o fim dos tempos, Jesus profetizando, a instrução de Jerusalém, né? Então vamos entrar em algumas datas, mas o que eu venho alertar a vocês aqui, que se cuide. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, procure aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Aqui quem vos fala é a missionária Limaria do Recife, que hoje está fazendo missões em Capuí. Deus te abençoe e te guarde. Muito obrigado por estar aqui nessa humilde e simples life. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração.